que no longo da sua trajetória você trabalhou muito com... Você é um cara sempre politizado desde lá de trás. E depois você trabalhou com política. A gente teve presente até na comitiva. Você teve na comitiva que foi recebida pelo Lula. Não fui convidado, mas não consegui. Eu lembro de alguma coisa assim. Depois a gente teve os encontros aqui, que ia virar, que era a Frente Brasileira do Hip Hop e tudo mais, né? Que depois se tornou a CUFA em São Paulo, né? Então, entrando um pouco na política, assim, como foi sempre, assim, esse seu papel na política, sendo representante do hip hop dentro da política? E no segundo momento, vamos falar um pouco já de que esse ano é um ano eleitoral. E eu repito a frase que eu venho falando nos últimos programas, que eu acho que a gente tem que, de alguma forma, a gente tem que se posicionar politicamente. Se a gente não se posicionar politicamente, a gente pode se tornar conivente com uma situação que acontece. Então, acho importante a gente sempre se posicionar. E por ser um ano eleitoral, eu venho falando um pouco mais de política para a galera que está aí do outro lado entender um pouco mais sobre o jogo. Então, eu queria que você falasse em 2 momentos. Como foi essa... a sua entrada, de fato, na política, né? Qual você vê a importância do hip hop dentro da política e falar sobre o cenário atual e o que a gente pode esperar para 2022 aí. Vamos lá, vamos tentar resumir aqui. Bom, meu primeiro contato com política, vamos dizer, institucional, foi quando a gente começou a fazer parceria com o Gueledé, Instituto da Mulher Negra. Sim. Foi feito um seminário, nesse seminário vários grupos, DMN, Charline, Posse Aliança Negra, Posse da Regina, lá da Zona Sul, enfim, uma série de grupos. A gente foi para um espaço no interior, em Guararema, para discutir os problemas que a gente, junto com as mulheres de Gueledés, para discutir os problemas que a gente enxergava que tinha no hip-hop ou com o hip-hop. E aí, dessa troca de ideias, surgiu a necessidade da gente fazer um veículo de comunicação, que depois virou a revista Pode Crer, e algumas conversas, alguns cursos de formação para essa juventude ligada ao hip-hop, para discutir violência policial, machismo, sexismo, enfim, a própria questão do racismo, todas essas coisas que a gente conseguia entender que prejudicava o hip-hop internamente e também externamente quando a gente ia fazer as nossas atividades. Então, acho que esse, para mim, é um marco no sentido de eu entender que alguns problemas existiam, que a gente precisava encará-los, mas que a gente também precisava se organizar para colocar isso no papel e buscar as autoridades competentes para tentar transformar isso em política pública para melhorar a situação do nosso povo, a situação da nossa vida. Então, esse contato com o Gueledé, Instituto da Mulher Negra, onde, na verdade, eu acabei trabalhando por 8 anos, para mim foi a escola para me entender como é fazer política de fato, essa coisa mais organizada do ato político. Depois disso, da minha saída do Gueledés, continuei fazendo rap, mas aí essa chama de fazer política sempre falou mais alto. Eu posso até dizer que essa vontade de fazer política, em alguns momentos, até estragou a nossa parte artística. Poluiu a nossa parte artística, porque a gente acabou dando muito mais importância em fazer debate, em participar de reunião com partido político e com organizações não governamentais, do que se preocupar em fazer um bom show, em continuar escrevendo pra caramba, gravando música pra caramba. Isso tomou muito o nosso tempo. Você atrapalhou em posicionamentos, em aparecer em certos lugares, ou isso não? Não, questão isso de não. Posicionamento político mesmo, assim, por eu estar posicionado político, eu não devo fazer tal coisa, alguma coisa do tipo. Em partes sim, e em partes não. Por quê? Porque naquela época, por ser uma cultura que pouca gente entendia o que era, os veículos de comunicação eram muito escrotos com a gente. Eram muito escrotos.
Não, teve uma matéria que a gente fez para a Folha, isso anos depois, quando o X já tinha saído do DMN, e aí o repórter conversou com o X e depois veio conversar com a gente, DMN. E aí a gente passou quase 3 horas trocando ideia no centro da cidade para depois o cara fazer uma matéria meio que colocando a gente contra o outro. Caraca. Então, assim, quem quiser pesquisar na internet ainda tem, é o cru e o cozido. Então, e a gente, em momento algum da matéria, a gente focou em falar do X. Ele fez algumas perguntas no decorrer de um monte de ideia, a gente falou algumas coisas e foram rolando outras ideias. Aí faz uma matéria capa inteira, jogando um contra o outro. Então, naquela época, os veículos de comunicação eram muito escrotos porque não queria dar liberdade para a gente falar o que era a nossa ação, do jeito que tinha que ser. Então, a gente não foi porque não tinha clima para ir. Aonde tinha clima para ir, a gente foi. Certo. Em todos os espaços que tinha clima para ir, a gente foi. Então, um pouco dessa coisa, o hip hop dos anos 90 ficou parado no tempo porque não se relacionou direito com a mídia. Pode até ser, mas a gente tinha vergonha na cara no sentido de tentar se popularizar, mas não a qualquer custo. Entendi. Não, o cara xingou uma semana antes alguém de macaco e aí eu vou no programa do cara. Pra gente não funcionava desse jeito. Não funcionava desse jeito. Então acho que não foi esse posicionamento não impediu. Ele, na verdade, só fez a gente enxergar melhor o que acontecia naquela época, que tinha uma mídia muito escrota no que diz respeito a falar de hip-hop, principalmente de rap. Então, nesse período que eu saí de Guilé 10, continuei fazendo música, mas sempre com essa vontade de, o conteúdo da música eu tenho que debater em outros espaços onde o show não dá vazão, não dá condição de eu ir mais a fundo. Aí, a partir disso, eu me filio no Partido dos Trabalhadores, eu fui da Juventude Negra do PT, fui coordenador estadual, municipal e estadual. Depois acabei ajudando na campanha de milhares de pessoas do partido. Tenho meu parceiro, que é o Tony Prada hoje, que é o meu mentor, o que fala, vamos para essa empreitada, e aí a gente, durante um período, conseguiu eleger ele como secretário municipal de combate ao racismo. Aí depois ele acabou participando da gestão da Marta, eu também fiz algumas coisas com ele. Enfim, a relação foi sempre... me conduziu para depois entrar no Partido dos Trabalhadores e falar, eu tô aqui mesmo, sou dessa frente. Fiz algumas coisas ligadas ao governo federal na gestão do Lula. E nesse período da gestão do Lula, a gente foi amadurecendo uma ideia que tinha que ter um candidato nosso aqui na cidade de São Paulo. É onde nasce a candidatura do Netinho de Paula, vereador, e aí a gente começa a articular essa candidatura em São Paulo e tivemos a felicidade de elegê-lo 2 vezes como vereador, e eu participei desses 2 mandatos, sendo que no segundo mandato a gente teve a possibilidade de comandar a primeira Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial da cidade de São Paulo, a SMP. E aí na SMP de cargo técnico, eu acabei sendo também chefe de gabinete. Meu último período na secretaria, eu fui chefe de gabinete. Então, para mim, eu sempre chegou um momento que eu senti a necessidade de tudo que eu estava falando durante todos esses anos na música, tentar transformar isso em política pública através, seja da vereança, seja fazer ações de fato mesmo, as coisas acontecerem, seja através de um mandato de deputado e depois
mesmo dentro da administração pública da cidade de São Paulo, trazer essas ideias e conversar com os diversos atores das mais diversas secretarias para tentar encontrar onde as coisas que eu tinha na cabeça podiam encaixar e ajudar a transformar isso em política pública. Então, essa foi, na verdade, isso foi, na verdade, o que me impulsionou a ir para a política partidária e depois a política no que diz respeito à Câmara de Vereadores e à administração da cidade de São Paulo. Certo. E aí a gente hoje está vivendo um cenário político, acho que um dos mais complicados, acho que da nossa geração. Da nossa geração para cá, eu acho que é um dos mais complicados que a gente está vivendo, sem dúvida. E agora a gente tem eleição e muito se diz sobre terceira via. Passa um aspecto rápido aí da sua visão sobre isso, né? Se a gente provavelmente a eleição vai ficar entre dois polos mesmo, Lula e Bolsonaro. Dificilmente eu acho que vem um outro candidato que possa mexer nessa balança toda, né? E agora o Lula ainda fez ele se aliou com o Alckmin, né? Estrategicamente, para se falar com outras classes, né? Sim. O que você acha que pode vir por aí, tanto na questão do país, assim, da eleição, se essas alianças vão ser positivas, tanto para a cultura, né? Porque a cultura hoje no país, ela inexiste, né? Praticamente. Então, como a gente está aqui, a gente fala de cultura também, eu acho que é importante você falar um pouquinho sobre isso e se você vê o desenho da volta mesmo do presidente Lula para 2023, ele já está salvando essa porra toda que está acontecendo. Eu acredito, primeiramente, que do jeito que está, até o que era oposição no passado seria melhor do que o que está acontecendo hoje. Então a gente tem um desgoverno escroto e para além de não saber organizar o país, fazer política para ajudar o país a progredir, prosperar, é gente escrota no sentido de que tudo que está fazendo tem uma segunda intenção. Então não dá para ter gente dessa maneira comandando o país. Tem que tirar esse povo daí. Acredito, e principalmente agora com esquerda e demais forças progressistas, que todo mundo vai se juntar, vai entender que esse governo não pode continuar e a gente, acredito que sim, vai conseguir conduzir o Lula para ser presidente novamente do Brasil. Com relação à cultura, óbvio que tem governos anteriores foram bem mais favoráveis para o desenvolvimento da cultura no país. Não digo nem só por questão do governo federal. Se a gente analisar governo do estado, municipal, houveram outras administrações que favoreceram melhor a cultura se desenvolver no país, na cidade de São Paulo. Porém, o que acontece hoje com a cultura não é única e exclusivamente responsabilidade desse governo federal. Acho que a gente precisa dizer isso, deixar muito bem explicado. Por quê? Porque senão vai parecer que todo mundo que veio anteriormente fez muito pela cultura. Eu posso dizer que dentro das administrações do Partido dos Trabalhadores, a gente podia juntar gente do rap, do rock, do reggae, do funk, do forró, e tinha espaço para dialogar. No governo federal, a mesma coisa. Tinha espaço para dialogar. Se as políticas aconteciam a contento para todo mundo, é uma outra história. Mas que tinha espaço para dialogar e que tinha espaço para construir essas políticas, tinham. Na cidade de São Paulo, a mesma coisa. O que eu espero é que as próximas administrações, tanto da cidade de São Paulo, como do governo do estado, e aí conduzindo o Lula para o governo federal, possa novamente ter essa característica de espaços abertos para o diálogo.
porque é assim que a gente constrói. Óbvio que algumas coisas vão sair de uma maneira que agrada mais X, outras que agradam mais Y, mas a democracia é desse jeito. O que a gente precisa ter, num primeiro lugar, são portas abertas para a gente conseguir travar o diálogo, coisa que não acontece hoje. A gente está vendo agora, por exemplo, o que fizeram com a Lei Rouanet. A gente está vendo, por exemplo, algumas coisas que com a saída do secretário de Cultura da cidade de São Paulo, deu uma desandada. Pandemia já não ajudou. Aí agora, nessa reta final, com a saída do Qual é o chefe? eu não ia mais com a saída do secretário antigo. A gente está percebendo que tem umas patinadas que estão dando umas travadas em algumas coisas da cultura na cidade de São Paulo. Então, o que a gente tem que o tempo inteiro exigir é que pelo menos espaços para diálogo existam. E não seja eleita uma panelinha e a partir dessa panelinha dizer que está fazendo cultura para todo mundo, porque não é. E o processo é difícil. Juntar 40, 50, 60 pessoas a cada um mês que seja para ficar discutindo sobre cultura é cansativo, é difícil, mas é só assim que a gente vai conseguir colocar as coisas no trilho. Por quê? Porque são muitos anos de descaso, são muitos anos da gente tendo que engolir coisas que já vêm preparadas. Então, iniciativas como o VAI, iniciativas como o próprio PROAC, são espaços onde são iniciativas onde as pessoas têm que encontrar mais espaço para continuar discutindo e aprimorar essas ferramentas. A gente não pode, com essa coisa de mudar a administração, deixar a coisa ir para o banho-maria até esfriar de vez. Acaba os processos, não se dá continuidade nunca. Né? Então a gente tem que prestar atenção nisso, no que foi bom para a cultura, no que pode ser melhor ainda para a cultura e potencializar o que já tem. Não dá para a gente a todo momento acreditar que pode inventar tudo do zero, porque aí dá margem para aqueles que acham que cultura é uma coisa que pode ficar de canto, falar, bacana, esqueceram aquilo ali, então vamos começar daqui que a gente faz do nosso jeito. Isso não dá para deixar acontecer. Então eu espero que nessas próximas eleições, de fato, a gente tenha esse olhar sensível para resgatar coisas que deram certo, aprimorar outras e ter mais canais de diálogo para que a cultura se fortaleça cada vez mais. Muito bom, muito bom.